Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus celeiros, que hoje se inicie uma semana de trabalho, uma semana de luta, mas Deus é contigo, não te desanime, continue animado, né? Como foi o fim de semana, te alegrou a semana, tu se irás se alegrar bem mais com Jesus na tua casa, com Jesus no teu coração, com Jesus sendo a tua companhia. Amém? Vamos meditar aqui em Jonas 4:3, que diz assim, como o capítulo é pequenininho, eu vou ler aqui tudo. A revolta de Jonas, capítulo 4, que diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Aleluia. Glória a Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me morrer do que viver, né? Aqui o profeta foi mandado ele foi mandado para Nínive, e lá em Nínive era um povo, né, um reinado, uma província de bárbaros, né? E Jonas não queria ir para aquele lugar, ele desviou a sua rota, mas foi parar na barriga de um peixe, e na barriga do peixe ele clamou ao Senhor. Aleluia! O tema aqui da nossa mensagem é que a nossa meditação é tempo de arrependimento, porque ainda há tempo para mim, para você, para os demais, né? Deus aqui, ele fala que, tá vendo? Ele é compassivo, tem compaixão, misericordioso, tem misericórdia de nós. Ele é longânimo, ele não se apressa, ele é tranquilo, ele vai aos passos lentos, né? Muito lento, né? E grande é a sua benignidade para conosco, e ele não se arrepende, né? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jonas estava furioso durante 40 dias, percorrendo as ruas de Nínive, para cima e para baixo, suportando um sol escaldante com a finalidade de advertir aquela cidade pagã dos juízos de Jeová. O Deus dos israelitas traria sobre eles a pregação aos ninivitas, mostrar que Deus não estava interessado em salvar apenas os israelitas, mas que sua graça estava estendida a todos os povos. Todas as nações que foram destruídas tiveram as suas oportunidades, mas não se arrependeram e tiveram que enfrentar as consequências da sua rebelião contra Deus. Aleluia! Agora, depois que os ninivitas se converteram, Jonas queria que o Senhor os executasse como era seu plano original. Jonas achava preferível que 120.000 pessoas morressem do que ele passar por um falso profeta. Quando Jonas fugiu para Tarsis, aqui quando ele diz passar de um falso profeta, porque a palavra que ele levou aos ninivitas, se arrependam ou vocês morrerão, né? Então o rei obediente, o que ele fez? Ele assinou um decreto que todos jejuassem, né? E Deus assim, eles obedeceram, eram bárbaros, mas obedeceram. Quando Jonas fugiu para Tarsis, é porque ele já conhecia a misericórdia de Deus e como sabia da possibilidade de uma mudança nos propósitos divinos, caso ele se convertesse, ele preferiu fugir a resgatar para o Senhor um povo que ele queria ver morto.
pois Nínive era a capital dos assírios que dominava a apostada nação israelita, mantinha em cativeiro. Alguém disse: a ira é um vento que apaga a lâmpada do entendimento. Jonas é a prova deste pensamento. A sua ira era consequência da servidão que os ninivitas haviam imposto sobre o povo de Jonas, e tudo o que ele queria era vê-los fulminados, tal qual habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas Deus é misericordioso e longânimo. Ele nos dá oportunidade de nós arrependermos e entrar no caminho. Que o Senhor neste dia, neste momento, esteja dando oportunidade de muitas pessoas que estão fora do caminho, que estão vivendo na lascívia, no pecado, que estão perdidos no lamaçal. Venha se converter, venha se arrepender, não se converter a uma religião, mas se converter ao Deus Todo-Poderoso, se render ao Deus que tudo pode, que tudo vê. Que bom que Deus não age como homem. O Senhor é longânimo para conosco e jamais permite que sua ira contra o pecado o leve a cometer qualquer erro contra o pecador. Ele nunca condena ninguém sem antes lhe dar todas as chances possíveis para o arrependimento e mudança de atitude. Que haja metanoia na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que precisam mudar de atitude, mudar da água para o vinho, ser transformado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, porque eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu não tenho poder para nada, pois eu sou dependente da graça do Senhor. Também sou falho, sou pecador. E quando eu reconheço que eu saí por um momento, por um instante, que eu pequei, que eu falhei, eu vou aos pés do Senhor e me arrependo de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque eu sei que Deus é soberano. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E muitas vezes nós esquecemos que Ele também consome, como Ele consumiu, ali Sodoma e Gomorra. Ele foi fogo consumidor naquele lugar. Com os ninivitas, viemos hoje num tempo muito especial. As profecias indicam que no fim do mundo está próximo e que, acreditemos ou não, ele virá. Não é tempo de nós descuidarmos do preparo para este dia de juízo final. Estamos ainda vivendo em tempo de misericórdia, porém este tempo logo passará. Se, como os ninivitas, não manifestamos um coração arrependido e uma mudança de atitude, os juízos divinos nos alcançarão. Por isso, Jesus nos adverte ao lembrar dos mortos na queda da torre de Siloé. Se não nos arrependermos, todos de igual modo pereceremos, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. Nós estamos vivendo tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de ter um encontro com o Senhor, porque Jesus está voltando. E Satanás não está brincando de ser diabo, não. Há uma legião querendo, destruir a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos presenteou. Portanto, vigiai e orai. Muitos estão orando, mas não estão vigiando. Esse é o nosso maior pecado, é não ficar na torre de vigilância. Portanto, vos digo, não só para ti, mas para mim também, vigiai mais e orai,
Nós temos que orar sim, nós temos que ter um encontro pessoal com o Senhor. Todas as manhãs nós precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos nos encher da força que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos fracos, estamos até enfermos no corpo, enfermo na alma, e nós precisamos, que as mãos do Senhor derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor, que é longânimo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.